França e a Itália estão construindo uma ferrovia de 26 bilhões de euros através dos Alpes, unindo os dois países, impulsionando suas economias e impactando o meio ambiente. A França e a Itália são a terceira e a quarta maiores economias da Europa e os segundos maiores parceiros comerciais entre si, comercializando mais de 111 bilhões de euros de bens em 2022. Naturalmente, uma ligação de transportes de alta qualidade entre os dois países é de vital importância econômica. No entanto, isso é um desafio de engenharia, principalmente devido aos Alpes, que atravessam toda a fronteira franco-italiana e possuem elevação superior a 4,8 km acima do nível do mar. Para atravessar essa gigantesca cadeia de montanhas, na década de 1850, o Reino da Sardenha iniciou a construção da ferrovia Victor Emmanuel, entre Colosse e Turim. Nos anos seguintes, a construção avançou e, em 1860, o Tratado de Turim entregou o Ducado de Savoia e o Condado de Nice à França. Em 1871, a construção do túnel ferroviário Fréjus foi concluída, com 13,7 km de extensão, e a ferrovia foi finalmente inaugurada, unindo os territórios da França e da Itália. No início do século XX, a via única da ferrovia foi duplicada e eletrificada, e desde então, repetidamente renovada. Apesar disso, a ferrovia está seriamente desatualizada. Seus pequenos túneis apresentam baixas alturas máximas permitidas, limitando o tamanho dos trens que podem passar por eles. A ferrovia tem muitas curvas acentuadas, forçando baixas velocidades de deslocamento, e além disso, seu perfil é muito pobre, com inclinação máxima de 3% e elevação de 1.338 metros, obrigando os trens a duplicar ou triplicar suas locomotivas apenas para passar. Além disso, os regulamentos de segurança modernos proíbem a passagem de comboios de passageiros e de mercadorias no túnel ferroviário de Fréjus, gerando um grande estrangulamento no transporte. Por último, a rota pelo íngreme Vale de Maurienne expõe a ferrovia a deslizamentos de terra, com um recente acontecendo em agosto de 2023, forçando o fechamento da ferrovia até o verão de 2024. Devido a esses desafios, a maioria da carga dos passageiros que viajam entre a França e a Itália atualmente vão de caminhão ou avião, com um total de 3 milhões de caminhões atravessando os dois países todos os anos. Mas isso é ineficiente em termos energéticos e prejudicial ao meio ambiente. E por isso, em 1990, a empresa ferroviária estatal francesa SNCF apresentou a ideia de construir uma linha ferroviária de alta velocidade entre Lyon e Turim. Um ano depois, os dois países ratificaram a Convenção Alpina, com o objetivo de limitar o transporte rodoviário através das montanhas, em troca do desenvolvimento do transporte ferroviário moderno. O incêndio no túnel Mont Blanc em 1999, que resultou em 39 mortes, fortaleceu ainda mais essa decisão. Em 2001, foi elaborado o projeto da ligação ferroviária Lyon-Turim, que em 2005 foi incorporada na Rede Transeuropeia de Transportes da União Europeia. Após mais de uma década de planejamento, em 26 de janeiro de 2017, os parlamentos da França e da Itália ratificaram um tratado internacional para construir a ferrovia, autorizando oficialmente a construção. A ferrovia Turim-Lyon se estenderá por 270 km entre a França e a Itália, e será dividida em 3 seções. Do lado francês, ela começará nos arredores de Lyon, conectada à linha ferroviária francesa de alta velocidade LGV Sud-Est, que continua até Paris, no norte, e a LGV Rhône-Alpes-Mediterrâneo, que segue para Marselha, no sul. A ferrovia seguirá o trajeto da rodovia A43 antes de se separar e passar por um túnel de 23 km sobre as montanhas Chartreuse, e outro túnel de 20 km sobre as montanhas Belle Daune, antes de se reunir com a rodovia A43 na cidade de Saint-Jean-de-Maurienne. Ao evitar os centros populacionais de Aix-les-Bains e Chambéry, essa rota reduzirá a poluição sonora para os locais e eliminará riscos de poluição do imaculado Lac du Bourget. No lado italiano da ferrovia, ela começará no nordeste de Turim, onde se conectará com a linha ferroviária italiana AV de alta velocidade, que continua até Milão e segue ao sul da Península Italiana. A ferrovia terminará então nos Alpes, com uma parada na cidade de Bussoleno. Por último, o terceiro segmento da ferrovia é a conexão internacional, entre Maurienne na França e Bussoleno na Itália, que será gerido por uma joint venture franco-italiana chamada TELT. Ele se estenderá por 70 km e contará com um túnel base Mont-Tambin, com 57,5 km de comprimento, sendo o túnel ferroviário mais longo do mundo,
400 metros mais longo do que o atual recordista, o túnel base Gotthard, na Suíça. 45 km do túnel serão localizados na França, enquanto os outros 12,5 km estarão na Itália. Ele terá tubos duplos com diâmetro de 8,4 metros, conectados a cada terço de quilômetro. Também contará com 4 postes de ventilação com 500 metros de profundidade, saídas de evacuação de passageiros, estação subterrânea de serviço e resgate e sistema de investigação de incêndio e extração de fumaça. Por último, para a escavação do túnel serão utilizadas 7 tuneladores, exceto em um trecho de rota metamórfica de xisto com 5 km de extensão, que será removido com perfuração e detonação tradicionais. A nova ligação Turim-Lyon será uma ferrovia de bitola normalizada, com tecnologia de sinal e controle ERTMS da União Europeia, utilizada tanto para passageiros como para mercadorias. Terá uma inclinação máxima de apenas 0,125%, em comparação com 3% da linha antiga, e uma altitude máxima de apenas 580 metros, contra os 1.338 metros da linha antiga. Além disso, o traçado terá curvas bem mais largas do que a antiga ferrovia, e isso reduzirá os custos de energia e permitirá viagens mais rápidas, com comboios pesados de mercadorias viajando a 100 km por hora e comboios de passageiros viajando a 220 km por hora, apenas um pouco abaixo dos 250 km por hora utilizados pela União Europeia para definir trens de alta velocidade. No total, o projeto custará 26 bilhões de euros, dos quais 8,6 bilhões se referem ao túnel base do Mont Tambin, e o túnel será cofinanciado com a União Europeia cobrindo 40% dos custos, a Itália cobrindo 35% e a França cobrindo os restantes 25%. Os outros 17,4 bilhões de euros para as seções francesa e italiana do projeto serão cobertos pelos respectivos governos. A nova ligação Turim-Lyon é parte do corredor mediterrâneo da Rede Transeuropeia de Transportes da União Europeia, ou TEN-T, que vai da Espanha a leste até a Hungria ao oeste. A nova ligação ferroviária Turim-Lyon proporcionará muitos benefícios à França e à Itália. Em primeiro lugar, aumentará a capacidade ferroviária e as velocidades de transporte, permitindo comboios de até 1.500 toneladas contra as 700 toneladas atuais, e resultará numa economia de 40% em energia. Estes incentivos resultarão numa estimada duplicação do tráfego ferroviário ao longo do corredor Modane, gerando 500 milhões de euros em benefícios econômicos anuais, ao mesmo tempo que impulsionarão a economia regional. Além disso, a ferrovia irá se ligar às redes ferroviárias de alta velocidade da França e da Itália, reduzindo o tempo de viagem em toda a região. O trajeto Turim a Lyon levará apenas 1 hora e 47 minutos, contra as 3 horas e 47 minutos atuais. Paris a Milão levará apenas 4 horas e meia, em comparação com as 7 horas atuais. Além disso, ao potencialmente desviar 25 milhões de toneladas anuais de tráfego de mercadorias da estrada para a ferrovia, terá um impacto positivo no meio ambiente. Embora sua construção gere cerca de 10 milhões de toneladas de CO2 equivalente, uma vez inaugurada, ela irá retirar até 1 milhão de caminhões das estradas alpinas todos os anos, evitando emissões de CO2 equivalentes a de uma cidade de 300 mil habitantes, como Nantes. Isso compensará as emissões da construção em 15 anos e, ao longo dos 120 anos da vida útil do projeto, evitará emissões líquidas previstas de 105 milhões de toneladas de CO2. Por último, o projeto aumentará o vínculo entre a França e a Itália, contribuindo para a identidade europeia. Embora a nova ferrovia Turim-Lyon gere muitos benefícios, ela também sofre críticas. Em primeiro lugar, os habitantes locais manifestaram preocupação com o impacto que a perfuração e a concretagem terão nos preciosos recursos hídricos da região alpina. Há também o medo de que a construção danifique sítios ecológicos e que a rocha escavada acabe sendo despejada nas florestas da região. Mas isso já foi contabilizado, com 65% do material escavado sendo reaproveitado na construção e os restantes 35% gerenciados responsavelmente. Por último, muitos acreditam que o projeto é simplesmente caro demais e que os fundos deveriam ser usados para melhorar a infraestrutura já existente. Essa oposição se formou dos dois lados da fronteira, mas é mais ativa na Itália, onde um movimento chamado Não TAV organizou várias campanhas contra o projeto. Apesar da resistência local, os benefícios previstos do projeto superaram os custos e os trabalhos continuam avançando.
Desde que a construção foi autorizada em 2017, a ligação ferroviária Turim-Lyon avançou significativamente. Em 2016, a escavação de um trecho de 9 km do túnel base Mont-Tambien começou antes da aprovação oficial, sob o rótulo de trabalho de reconhecimento. Em 2019, a obra foi concluída dentro do orçamento e do prazo, representando 8% do comprimento total do túnel. Até junho de 2020, foram assinados contratos de construção somando 2,8 bilhões de euros, e até setembro de 2021 foram assinados mais 3 bilhões, cobrindo 80% da extensão do túnel do lado francês, cuja escavação levará 3 anos. Em abril de 2022, a escavação de mais 1,5 km de túnel foi concluída, e em dezembro de 2022, a perfuração e detonação começaram numa outra seção do túnel. Em agosto de 2023, começaram as obras da entrada francesa do túnel Mont-Tambien e foram assinados contratos para os 25 km de escavação do túnel no lado italiano. Por último, em 18 de dezembro de 2023, foi inaugurado o canteiro de obras do túnel do lado italiano. Em janeiro de 2024, haviam 11 canteiros de obras ativos, envolvendo 2.500 profissionais, muitos dos quais estão se preparando para as 5 tuneladoras que chegarão em 2024. Nos anos seguintes, o túnel Mont-Tambien será escavado e a ferrovia Turim-Lyon será construída. Com sua abertura prevista para 2032, a nova ligação unirá a França e a Itália, impulsionando suas economias e impactando positivamente o meio ambiente. Se você gostou desse vídeo, seria incrível se você desse sua curtida e se inscrevesse no canal do Futurology para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!